वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोत्परण्यो धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनदपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधूषु आदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरांसिप्यपति भयवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्पार्थनीयमदनुग्रह एष एव
Tadvritta vitto paricarika vitta vitto Vrittasya vitto iti man smaro lokonato Majjanmano phalamidam madhukaito bhari Mat parthaniya madanograho yesoevo Tadvritta vritto paricarako vritta vritto Vrittasya vitto iti man smaro lokonato Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que realmente é impossível tirar uma Jivatma da armadilha de Maya e ajudar esta Jivatma a alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo no seu serviço eterno. Realmente é impossível. Que grande tarefa é. As pessoas comuns estão tão imersas na ignorância que não entendem isso. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que realmente é praticamente impossível tirar uma Jivatma da armadilha, da prisão de Maya e ajudá-la a alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo, engajando no seu serviço eterno. Que grande tarefa isso é! E as pessoas tolas não entendem isso. Em nome de Bhajana, elas estão brincando. Na verdade, nós sabemos que, direta ou indiretamente, tudo é feito pelo Senhor Supremo. Muitas vezes, Prabhupada costumava dizer, aquilo que aconteceu, aquilo que acontecerá, aquilo que está acontecendo, tudo tem as mãos de Deus. Quero dizer, um devoto puro nunca acha nenhuma falha em Bhagavan, nenhuma falha em Guru Vaishnava. O principal sintoma de uma alma condicionada é que uma alma condicionada está sempre vendo falhas nos outros. Uma alma condicionada nunca pode ver as próprias falhas. Esse é o principal problema. Todo o tempo. Uma alma condicionada está sempre vendo falhas nos outros. Essa é a tendência usual. Mas nós queremos fazer exatamente o oposto. Prabhupada nos aconselha, muitas vezes, Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, ele diz, é o meu conselho para vocês, que vocês tentem encontrar as suas próprias falhas e não fiquem observando falhas nos outros. Este é o meu conselho para vocês. Não tente desnecessariamente controlar Guru Vaishnava. Não tente obter nome, fama, posição, reconhecimento como Hiranyakashipu. Não tente dar palestras sobre a verdade absoluta de maneira equivocada. A verdade absoluta de maneira distorcida não é a verdade absoluta. Uma meia-verdade é sempre perigosa. Meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira completa. É por isso que você não deve tentar pregar concepções equivocadas. Pregação significa Jivedaya, significa misericórdia para com as almas condicionadas. Hoje você acha que pregação é um tipo de propaganda. You are medical representative, eh? That's why you're speaking. Try to understand, preaching is nothing but Jivedaya. Mas tente entender que pregação não é nada além de Jivedaya. Tente entender, memorizar, assimilar este conhecimento. Eu sei que vocês estão ouvindo muitas coisas, mas vocês devem identificar o que é a verdade absoluta. Do contrário, vocês podem morrer sem nenhum tesouro.
Vocês terão que ir embora deste mundo sem nada, com as mãos vazias. Vocês vão poder levar apenas o que vocês tiverem espiritualmente. Então veja, Nityananda, Haridas Thakur receberam a ordem de Mahaprabhu. Mahaprabhu falou, vão e preguem os ensinamentos espirituais, distribuam o Mahamantra. Então, pregação não significa se projetar em frente às pessoas. Pregação significa falar tudo aquilo que o Gaudiya Guru Varga Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur falou. Nada pessoal deve ser falado. Você não pode falar nada pessoal. Então, pregação é Jivedaya. Você acha que isso é uma brincadeira. Você não consegue entender o que é Jivedaya. Se você entender de coração o que é Jivedaya, certamente você não vai me atacar. Se você entender de coração o que é Jivedaya, você não vai se sentir inspirado a me atacar. Você me ataca porque você não sabe o que é Jivedaya. Você acha que pregação significa você pode... Você acha que a Kripa, a misericórdia, pode vir de diferentes locais, mas essa misericórdia pode te colocar em perigo. Na verdade, você pode ainda ficar mais e mais preso à Maya, dia após dia. Então, Jivedaya, misericórdia para com as entidades vivas, por meio da pregação, significa transformar o seu coração, transformar os hábitos contaminados e estabelecer a pessoa em Krishna Bhajana apropriado e não uma outra coisa em nome de Krishna Bhajana. É algo muito difícil. Hiranyakashipu quis castigar Prahlada Maharaj. Ele quis atacar Prahlada Maharaj. Mesmo assim, Prahlada Maharaj nunca quis mudar a verdade. Prahlada Maharaj nunca quis distorcer a verdade absoluta. Ele fala de maneira intacta, sem nenhum medo. Mas você está mudando o Siddhanta de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, simplesmente por uma pequena pratista. Você pode vender a Sampradaya, sem problema. Ou seja, você está sempre olhando para o seu próprio lucro, essa é a sua pregação. Então, pregação significa Jivedaya. Jivedaya, assim como eu comecei no verso, Prabhupada diz que é muito difícil ajudar uma Jivatma a sair da prisão de Maya, da armadilha de Maya, e ajudar essa Jivatma a alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Isso é Jivedaya. A explicação exata do que é Jivedaya é falar exatamente o que Prabhupada diz, o que Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur disse. Isso é Jivedaya. Eu sei que as pessoas podem não gostar de mim, mas mesmo assim eu tenho que falar dessa maneira. É o dever de Guru e Vaishnava mostrar, ter misericórdia das divas. E outra coisa que Prabhupada costumava dizer com frequência é que se aqueles brahmacharis e sannyasis sentirem atração por coisas materiais, kamini, kancha, mulheres, dinheiro, se eles mesmos não conseguirem entender de coração que este mundo é instável, então que pregação eles podem fazer diante do público? Eles podem enganar as pessoas. Pregação hoje em dia significa enganação. Se eles mesmos não compreendem que a vida é instável, se eles não entendem o que Prabhupada disse, como a gente pode esperar que eles vão fazer bhajana apenas aplicando tilaka, mala?
Essa é a questão que eu faço. Então, se aqueles que são brahmacharis, sannyasis, se eles mesmos não conseguem entender que a vida é instável, estão sentindo atração por mulheres, por dinheiro, isso é muito perigoso. Então, eles nunca poderão fazer bhajana e nunca poderão entrar no mundo eterno, no serviço eterno. Direta ou indiretamente, tudo é feito pelo Senhor Supremo. Isto é certo. Mas alguém me pergunta, nós estamos cometendo alguns pecados. Isso também é feito por Bhagavan? Alguém me pergunta. Alguém perguntou para o Prabhupada isso. Ah, você disse então que tudo é feito, direto ou indiretamente, por Bhagavan. Isso quer dizer que todos esses pecados que nós estamos cometendo também é a misericórdia de Bhagavan? Agora mesmo no Harikatha em Hindi, eu estava falando que qualquer situação que você seja colocado, você deve pensar que isso é a misericórdia de Bhagavan. Qualquer situação que você estiver, você deve sempre pensar que isso é a misericórdia de Deus. Mas alguém pergunta, então quer dizer que os pecados que a gente está cometendo também é a misericórdia de Bhagavan? E Prabhupada diz, não, de maneira nenhuma. Na verdade, Bhagavan, ele dá a opção. A opção de que as pessoas possam fazer atividades pecaminosas. Mas Bhagavan nunca instrui as pessoas a fazerem atividades pecaminosas, nunca. Esse Prachodayat que a gente canta de manhã, seja que na inspiração, Bhagavan nunca vai inspirar ninguém a se associar com mulheres, a cometer atividades pecaminosas. Jamais. Bhagavan, sempre vai dar boas inspirações para aqueles que são favoráveis a Bhagavan. Mas aqueles que são avessos a Bhagavan, eles estão virando na direção de Maya e Maya vai controlá-los naturalmente. E o que Bhagavan pode fazer? Bhagavan nunca aconselha ninguém a fazer atividades pecaminosas. Então, Prabhupada diz isso, Bhagavan nunca aconselha ninguém a fazer atividades pecaminosas. Ele dá a possibilidade. Como eu posso dizer um exemplo? Na Gaura Lila, a gente pode ver o caso de Nimai, quando ele era um pequeno garoto, e ele ia começar a escrever pela primeira vez, ABC. Na verdade, não era ABC que ele estava escrevendo. Assim como um menino comum. Mahaprabhu estava vivendo essa lila. Depois disso, houve um evento, um programa, em que veio alguns brahmanas, Vaishnavas, para colocar algumas opções diante daquele bebê. Você pode ver isso no Chaitanya Bhagavata. Nós publicamos um livro em Bengali 20 anos atrás, chamado Nimai. Nós colocamos ali fotos, tudo. Ficou muito interessante. Então, eles trouxeram objetos para testar qual é o gosto daquele garoto. Colocaram caneta, Srimad Bhagavatam, vários objetos para que ele pudesse escolher. E o bebê ia pegar algum objeto, e assim os brahmanas podem perceber qual é o gosto daquele bebê. E sobre Chaitanya Mahaprabhu, está escrito que foram colocados vários objetos diante dele. Nimai não entendia nada, ele era um bebê pequeno. Então o pai e a mãe falaram, meu filho, Bapa,
Você pode ir e pegar o que você quiser, o que você gosta. Então Nimai pegou o Srimad Bhagavatam e abraçou o Srimad Bhagavatam. Preste atenção. Então todos puderam entender quem é ele dessa maneira. Então Bhagavan coloca várias coisas, Kamini, Kanchana, Pratishta. Bhagavan coloca falsas pregações também, ele te dá várias opções. Especialmente para aqueles que estão indo pregar. Mayadevi quer sempre chutar tais pessoas. Se eles tiverem Guru-nishta, Sampradaya-nishta, ou seja, adesão firme aos ensinamentos do Guru, da Sampradaya, eles podem ser bem-sucedidos. Do contrário, é um grande problema. Preste atenção. Dessa maneira, Prabhupada disse que Bhagavan nunca nos aconselha a cometer pecados. Isso não é a misericórdia de Bhagavan. Bhagavan, ele coloca essas coisas na nossa frente, Kamini, Kanchana, outras propostas lucrativas, atrativas. Mas se a pessoa manifesta atração por esses objetos, isso tudo é um teste de Bhagavan. Bhagavan coloca várias opções à nossa frente e ele está nos testando. E de acordo... E a Jivatma vai agir dentro desse teste. Por isso eu dei o exemplo dessa cerimônia onde se coloca vários objetos na frente de um bebê para perceber qual é o gosto, qual é a inclinação deste bebê. Então, Bhagavan, ele é um oceano infinito de misericórdia. Aquelas almas condicionadas que estão sofrendo, por que elas estão sofrendo? Porque elas estão indo na direção contrária a Bhagavan. E elas querem culpar Bhagavan, falar que Bhagavan é cruel. Aqueles que estão indo na direção de Maya estão enfrentando vários problemas e eles estão falando, Bhagavan, o Senhor Supremo é muito cruel, por isso nós estamos sofrendo. Eles não conseguem entender que eles estão em Maya, eles estão indo na direção contrária. A ilusão é sempre perigosa, por isso eles estão em problemas. Bhagavan não é cruel, Bhagavan é cheio de misericórdia. O que quer que Bhagavan faça é sempre bom. E nós não temos o direito de falar nada contra Bhagavan. Suponha que alguém esteja correndo na direção errada, fazendo coisas erradas, e a pessoa é punida. Esta punição também é Daya, também é misericórdia. Porque Bhagavan instrui Mayadevi em colocar essa Jivatma que está pecando na cadeia. Então, assim Mayadevi dá um tratamento para essa Jivatma dentro dessa cadeia. E depois dessa prisão, o que vai acontecer? Por fim, a pessoa pode compreender que a vida é instável, que nós não devemos fazer isso, é bom. Se nós pudermos perceber que o que a gente fez não é bom, isso é bom. Então, a punição também é de Vedaya. Dessa maneira, aquelas pessoas podem pelo menos perceber que a vida é instável. Então, qual é a razão pela qual os devotos puros estão andando pelo mundo? Eles querem salvar as almas condicionadas. Eu estava falando sobre pregação. Pregação significa Jivedaya. E um pregador genuíno nunca poderá expressar inveja contra devotos puros. Isso é estritamente proibido.
Eu estava falando anteriormente que se houver algum devoto puro, nós devemos glorificar este devoto. Assim como Ramanujacharya recebeu uma instrução muito firme. O guru dele falou, olha, você não deve falar para ninguém este grande mantra que eu estou te dando. O guru dele chamava Goshtipurna. Ele falou, não fale o mistério deste mantra, esse mantra secreto, para ninguém. É um tipo de lila. E Ramanujacharya, assim que ele recebeu o mantra, ele foi diante de 78 devotos e falou o mantra em voz alta na frente de todos eles, deu diksha para eles. Preste atenção. Então, Gurudeva ficou muito bravo, que era um mantra especial. Então ele disse para Ramanuja, você terá que ir para o inferno, porque você falou esse mantra, eu te proibi fazer isso. E Ramanujacharya falou, bem, eu estou pronto para ir para o inferno. Se eu for para o inferno, mas eu puder salvar milhares de pessoas deste mundo, então não há problema nenhum se eu for para o inferno. O Guru falou, realmente? Então o Gurudeva percebeu, olha, ele é uma grande alma. E ficou satisfeito. Então, Ramanujacharya diz, se eu tiver que ir para o inferno, não há problema, porque se eu puder salvar milhares de pessoas, se eles puderem compreender o que é Bhagavata Seva, quem é Bhagavan, se eles puderem ir para Vaikunta cantando esse mantra, não há problema eu ir para o inferno. Não tem problema, estou pronto para ir. Isto é Divedaya. Divedaya não significa pregar de maneira negativa. Não significa pregar para atrair as pessoas até mim e ocultar todo o segredo do bhajana, ocultar o Guru Varga, ocultar as glórias do Parampara. Isso não é Divedaya. Isso significa crueldade, inveja. Deve haver esse senso, esse bom senso sobre o que é pregação, o que é Divedaya. Agora eu quero falar sobre quão misericordioso é Sanatana Goswami Pada. Sanatana Goswami Pada pôde compreender que para as almas condicionadas é praticamente impossível entender o que é a devoção pura, Shuddha Bhakti. E Prabhupada também disse que pode demorar milhares de nascimentos para que o mundo entenda o que é Shuddha Bhakti, devoção pura. E o que dizer de Raganuga Bhakti e Rupanuga Bhakti? Impossível. As pessoas não me permitem falar sobre a verdade absoluta. Elas ficam bravas. Elas perguntam por que eu estou falando dessa maneira absoluta. Então, eu estava falando que aquele Vipra, aquele Brahmana, ele estava distribuindo prashada, fazendo várias atividades na margem do Triveni Sangam, dos rios. Eu só quero salientar um ponto, que é que quando Narad Maharaj quis glorificar aquele sadhu ficou muito envergonhado. Ele falou, não, eu não sou nada. O que é que eu fiz? Não, não, não. Por favor, pare. Você deve ir para o sul da Índia e lá tem um rei. E eu não consigo nem falar todas as glórias dele. Ele é um grande devoto. Então, isto é humildade. Primeiro de tudo, tentem entender qual é a natureza de um devoto puro, como Narad Maharaj. Narad Maharaj, ele quis expor todas as atividades puras daquele sadhu, glorificar o nome, a fama daquele sadhu.
Então, por meio de Narad Maharaj, de Shankar Bhagavan, muitas pessoas receberam Bhakti. E aquele Brahmana respondeu com humildade. A humildade é o fator principal do bhajana. Guru Padma costumava dizer muitas vezes que aqueles que nasceram numa família elevada, aqueles que são bonitos, aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm muito conhecimento, eles se sentem orgulhosos disso. E a punição pelo orgulho é que eles podem ir para o inferno. Preste atenção. Então, Narad Maharaj, naturalmente, ele glorificou aquele Brahmana e o Brahmana expressou imensa humildade. Assim como eu disse, que Guru Padma dizia que aqueles que são muito humildes, eles vão receber a misericórdia. Eles não ficam agitados, eles não ficam ansiosos nunca. Assim como Hiranyakashipu queria castigar, falou, ei, tome cuidado, quem você acha que é? Mas Prahlada Maharaj não sentiu nenhuma ansiedade. Ele tinha muita fé no Senhor Supremo. Ele nunca quis distorcer a verdade absoluta. Porque o absoluto é absoluto. Se você me abandonar, se você quiser ir embora, o mundo inteiro pode me abandonar, mas o meu serviço é fazer isso. Eu não quero te satisfazer. Eu quero satisfazer, a minha meta é satisfazer Guru Gauranga Gandharvika. Eu não estou pensando no que você gosta, no que você não gosta. That Vipra going to speak Aham Barako Ko Nu Swat Aham Barako Ko Nu Swat Ko Nu Swang Datum Saknomi Bhakyat Vaibhavam Vartate King Me Bhagavad Bhajanam. Aquele Brahmana falou: Aham Barako, I am useless. Eu sou inútil. Ko Nu Swang Datum Saknomi. What donation I can give to Guru Vaishnava? Que doação eu posso dar para Guru Vaishnava? Que riqueza eu tenho? Que tipo de bhajana eu fiz? Eu não fiz nada. Então, Sanatana Goswami Pada, ele é tão misericordioso, vocês podem entender isso ao ouvir passo a passo. Eu também estava falando na discussão sobre o Roy Ramananda Samvada, esse passo a passo. Ou seja, falamos sobre o Varnashrama Dharma, são coisas externas a princípio. E Prabhupada nos explica tudo isso. Que a menos que nós desenvolvemos Rati, apego pelo Senhor Supremo, todo o resto é externo. Então aquele Brahmana falou: você quer me glorificar? Oh meu Deus, eu não quero ouvir isso. Mas há um rei no sul da Índia. Eu já falei isso no último Harikatha, mas quero lembrar vocês. Ele diz: você deve ir para o reino deste rei e você vai ver que há templos em toda parte daquele reino. E todos os mendigos, aqueles que estão fazendo peregrinações, eles vão até lá e eles podem comer o alimento oferecido para Krishna. Eles comem arroz, dal, vegetais, tudo. A prashada, Krishnara Pitanyam, alimento oferecido para Krishna. Então eles podem receber este tipo de alimento e assim podem vagar cheios de bem-aventurança. Então agora, Sanatana Goswami
escreveu algo muito importante no seu comentário. Ele escreveu muitas coisas, mas nós vamos discutir passo a passo sobre a sua orientação. Aqui há um ponto muito importante que nós sabemos do Gita. Eu já falei sobre este ponto. Só quero citar que o principal é que qualquer coisa que você ofereça para Bhagavan com devoção e amor, Bhagavan certamente aceitará. Se você é iniciado ou se você não é iniciado, ou se você estiver fora da linhagem do Bhagavata Parampara que Srila Prabhupada nos mostrou, dessa maneira você não vai poder oferecer nada para Bhagavan. Nem todo mundo pode oferecer alimento para Bhagavan. Bhagavan não vai aceitar comida de todo mundo. Por que existem tantos problemas no mundo hoje? Porque as pessoas não estão comendo prasada. O Isha Upanishad nos aconselha que tudo que a gente vê neste mundo material, nós devemos ver como a misericórdia de Bhagavan, prashada de Bhagavan. Este é o olhar de um Mahabhagavata, de um grande devoto. Mas as pessoas não veem dessa maneira, este é o problema. Então, não tente expressar um humor de cobiça, isso é muito perigoso. Ou seja, a luxúria, a raiva, a cobiça, todos esses são armadilhas de Maya, por meio das quais você pode ser pego. Então veja, Sanatana Goswami explica, Bhagavan, quando você oferece algo para ele com amor e devoção, ele vai aceitar, mas isso não significa que você pode ignorar o Parampara, ignorar o Sadguru e oferecer para Bhagavan. Não, isso não vai ser prashada. Você deve assegurar que você tem amor por seu Guru, pelo Guru Parampara. Você deve certificar que você recebeu Diksha de um Sadguru. Ou estar em conexão com o Bhagavata Parampara, ou seja, ouvindo o Harikatha genuíno, ouvindo, digerindo. E às vezes você está chorando, lamentando por Bhagavan. Então Bhagavan pode pensar se ele vai aceitar algo de você ou não. E, especialmente, Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele falou, aqueles que estão cantando 100.000 santos nomes, vocês podem ver no Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu falou, aqueles que estão cantando 1,00,000 Harinam, na casa deles eu vou aceitar água, vou aceitar alimento. E hoje em dia, não há nenhum julgamento, nada. Não sobrou nada, tudo se foi. Mesmo na distribuição da prashada, são pessoas de fora. Tudo bem, vamos ver se isso é prashada. Pessoas que não são iniciadas, cozinham, a pessoa recebe um salário para cozinhar, e você acha que isso é prashada? Prashada não é algo tão fácil, não pense que é algo tão fácil. Hoje, nós perdemos tudo, a etiqueta, a pureza.
Num Kirtana de Ekadasi, vocês podem ver que Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu: se dê ao trabalho de ouvir o Harikatha, de ver o que os Vaishnavas dizem a esse respeito, sobre o que é prashadam, o que não é prashadam. Bhaktivinoda Thakur está dizendo que se alguém toma prashada, honra a prashada, ela pode superar toda a ilusão material. Mas as pessoas não estão superando, isso quer dizer que elas não estão tomando prashada. Então, Sanatana Goswami está dizendo que se o alimento não for oferecido da maneira apropriada, então, hoje em dia, a sua principal preocupação é como administrar a sua sociedade. Eu sei disso. Esse é o seu principal, essa é a sua principal ocupação. Você não está preocupado em ensinar o que é Shuddha Bhakti. Você está interessado em como administrar a sua grande sociedade. Na época de Mahaprabhu não havia nenhuma sociedade, porque todos os devotos estavam indo numa mesma direção, que é Chaitanya Mahaprabhu. Mas hoje, cada um está indo atrás de sua meta pessoal. Ou seja, um está atrás de mulheres e dinheiro, outro está atrás de fama. Então, se você estiver apegado aos seus interesses da sua sociedade, você não vai ser bem sucedido. Eu estou na Vyasasana. Estou falando a verdade. Então aqui ele está falando sobre a questão da pureza, das glórias da prashada. Você tem que pensar sobre isso. Então, Sanatana Goswami está começando dos pontos mais básicos do Varnashrama Dharma, depois Karma. Depois disso, gradualmente, Sanatana Goswami vai chegar em Goloka Vrindavana e ele vai dando essas declarações comparativas até ele mostrar Radharani, as Gopikas, lá no final. Bhagavan diz: este verso, Patram Pushpam Phalantoyam, e Vishwanatha Chakravartaka comenta que se alguém oferecer algo para Bhagavan com devoção pura, assim como Sudama Vipra ofereceu um arroz quebrado, e Krishna ficou muito satisfeito. Ele falou: quão satisfeito eu fiquei ao receber a sua prashadam. Preste atenção. Bhagavan Patram Pushpam Phalantoyam, neste verso, o que Bhagavan quis dizer? Que, com exceção dos devotos, todas as outras pessoas têm um coração impuro. Então, aqueles que são devotos sem nenhum desejo pessoal, se eles forem oferecer alguma fruta, alguma flor, água, uma folha, imediatamente eu vou aceitar. Tente entender. Primeiro de tudo, ele fala Jome Bhaktaya Prayashati, ou seja, o devoto oferece com devoção. E na segunda linha, ele diz, ele confirma Ashnami Prayashati. Ele confirma que ele também vai receber este alimento com devoção. Então ele pode aceitar. Não é todo mundo que vai oferecer e ele vai aceitar.
give the example of Raghunandan Acharya. Então, eu queria dar o exemplo sobre Raghunandan Acharya. Quem é Raghunandan? He is in the line of Narahari Sarkar Thakur. Raghunandan, ele vem ali na linhagem de Narahari Sarkar. Não posso dar uma discussão detalhada. Raghunandan Acharya. E Raghunandan Acharya, na verdade, ele é de Katua. Eu fui lá bastante tempo atrás, 20 anos atrás talvez. I went there. There, E lá, actually, one very Katua. nice, things happen. The father of aconteceram passatempos muito going to interessantes. some place. E o pai de Raghunandana, Mukunda, Going to give instruction to the ele small tinha que boy. ir em algum local. Então ele instruiu o seu filho Raghunanda, que era bem pequeno na época. Ele falou, olha, hoje você tem que oferecer o alimento para Bhagavan. Você pode fazer? Sim, né? Então a mãe colocou o alimento naquele prato, Raghunandan was no instructed prato by his father to offer to para oferecer. Then Raghunandan doing, E Raghunandana he is watching what father doing daily. foi oferecer o alimento para a deidade. Ele costumava ver como o pai dele fazia. Então ele foi lá e colocou uma folha de tulasi This is prasadam. e foi até o templo You take prasadam. e apontou o dedo e falou, ó, isso é prashadam, é o boga, você aceite isso. Então Raghunanda saiu do templo I mean, the Gopal to take prasadam. e esperou que Gopal aceitasse a prashadam. Raghunandan entered the room. Depois de um tempo ele entrou no templo Watching the prasadam intact there. e ele viu que a prashada ainda estava ali intocada. Bhagavan não tinha comido. After that, the small boy became very angry. Então aquele You are pequeno not garoto taking ficou muito prasadam. bravo. Ele falou, Every day você you não are taking está prasadam tomando from the prashada? Todo dia você honra a prashada do You meu have pai? to take prasadam, a boga. Você terá que comer o boga, agora mesmo. Follow. This way, Bhagavan was bound to take all prasadam. E dessa maneira, Mata going to offer. Bhagavan se sentiu compelido, obrigado a comer toda a prashada. Assim como Satimata e Gauranga Mahaprabhu. Plate in the lap, Satimata, my Nima is not there. quando Mahaprabhu estava em Jagannatha Puri, Satimata estava chorando, falando, Like this very much. ela estava com o prato de prashada. Falou, agora Nimai não está aqui, ele costumava comer a prashada, e quem é que vai comer hoje? Heavily crying. Chorando pesadamente, Immediately Satimata. Chaitanya Mahaprabhu coming from E imediatamente, Chaitanya Mahaprabhu veio numa forma sutil, desde Jagannatha Puri, e comeu toda a prashada daquele prato. Satimata suddenly watching the plate is vacant. Então Satimata de repente viu o prato estava vazio. Ela falou, talvez eu cometi algum erro, talvez eu não tenha cozinhado, ou talvez algum cachorro tenha comido. Eu achei que eu tinha cozinhado, mas como é que o prato está vazio? Quem é que pegou? Talvez o prato esteja sujo ou impuro. Eu vou ter que limpar ele com esterco e tudo e cozinhar de novo. Chaitanya Mahaprabhu speaking to devotees, you can go E to Chaitanya Mahaprabhu Navadvip and ask Mataji that day. falou para os devotos, That day, Ó, you crying heavily. contem para minha mãe que naquele dia ela estava chorando pesadamente porque Nimai não estava lá, And took all prasad. mas eu fui lá aquele dia e comi toda a prashada For the confirmation of devotees. para confirmar So Bhagavan going to para ela. Este é o our ponto. Nishingananda Brahmachari also offering. E o nosso Nishinhananda To Nishingadev and também ofereceu. Gauranga. Ele fez um prato para Nishinradeva e outro para Gauranga. Oh, Prabhu, you come and take prasad. Então ele chamou o Prabhu, vem aqui And tomar Nishingadeva was prashada. given separate. E Nishinhananda Brahmachari fez dois pratos separados. Mas de repente Nishinhananda começou a gritar, oh meu Deus, por que você está tomando a prashada do prato do meu Nishinha? Não, está separado, tome a sua prashada. E todos riram. O que aconteceu? Nishinhananda viu, Gauranga Mahaprabhu estava comendo toda a prashada, até do prato de Nishinha, porque ele é o Nishinha. Então tudo isso são fatos. Então, veja, a história de Raghunandana. Quando o pai dele voltou, a mãe falou, olha, não tem nenhuma
prachada no prato. Então ele perguntou para Raghunandana, Raghunandana, o que aconteceu? Por que não há nenhuma prachada no prato? E Raghunandana respondeu, olha, o que eu posso fazer? Você pediu para oferecer para Gopala, Gopala comeu. Eu ofereci para Gopala e Gopala comeu. Gopala comeu? Sim. Então o pai falou, então vem aqui, você ofereça um lado, que é uma bola doce, né? Ofereça para Bhagavan. Então o pai dele começou a duvidar da declaração de Raghunandana. Falou, então ofereça esse lado para Bhagavan. Então Raghunandana entrou no templo sozinho, ofereceu o lado, aquele doce, e falou, olha Bhagavan, você deve comer agora, meu pai mandou que eu te oferecesse. Então ele saiu, e quando ele entrou no templo, Bhagavan não tinha comido. Então Raghunandana pegou uma vara e ameaçou bater em Gopala. De manhã você comeu, e agora você não vai comer, meu pai vai achar que eu sou mentiroso, o que vai acontecer? Então Gopala pegou o lado na mão de Raghunandana, e ele começou a comer, e quando tinha comido a metade, o pai dele quis verificar, então ele abriu a cortina, e naquele momento Gopala parou de se mover com aquele meio lado. E até hoje você pode ver a deidade lá com meio lado, meio doce na mão de Gopala. Então isso não é falso, são histórias verídicas. Bhagavan sempre aceita o alimento de seus devotos. Assim como Bhagavan aceitou o alimento de Vidurji. E Sanatana Goswami quis confirmar este ponto para nós. Agora, posso seguir para o próximo verso. Está escrito that Rajdhani samipe cha Satchidananda vigraha shakshadivaste bhagavan karunyam sthiratam gataha. Who's speaking? Quem está dizendo? All that Vipra. É aquele Brahmana. Tente se lembrar, se você perder a conexão com a história, você não vai poder entender. Naradi Maharaj glorificou aquele Brahmana, e aquele Brahmana disse, olha, eu não sou um devoto, mas aquele rei do sul da Índia é um devoto. Então a discussão está neste ponto. Rajdhani samipe cha Satchidananda vigraha Shakshad ivaste bhagavan karunyat sthiratam gataha. In his kingdom, o Brahmana disse, no reino daquele rei, você vai ver a deidade de Krishna, Satchidananda Vigraha. Por sua misericórdia sem causa, Bhagavan assume a forma das deidades lá, como se ele mesmo estivesse lá. Então, onde há devoção, não há diferença entre a deidade e o próprio Bhagavan, como o caso de Shakti Gopal e Chota Vipra. Existe esse Siddhanta que a deidade ela não é uma deidade separada, ela é o próprio Bhagavan. Satchidananda vigraha Shakshad ivaste bhagavan karunyat sthiratam gataha. Is taking the form of deity out of causeless mercy. Então lá nesse reino do sul da Índia, Bhagavan assume a forma de deidade. And every day, every now and then, Nityam means every day. Different kind of Utsav festival there. Ele diz que eles estão sempre, todos os dias, realizando festivais, grandes festivais.
to satisfy Bhagavan. A todo momento, eles estão fazendo vários esforços para satisfazer Bhagavan, ou seja, coletando itens, né, para oferecer para Bhagavan. And this kind of very nice effort going on to satisfy Supreme Lord. Nityam Dessa maneira, eles conseguem satisfazer o Senhor Supremo. Ar puja drubbani chestani notunani pratikshanam. You can go and watch there daily nityam, new festival. Então ele diz, você deve ir lá e ver, eles fazem festivais sempre, todos os dias. E a cada momento eles estão fazendo algo para tentar satisfazer o Senhor Supremo. E aquele rei, Vishnor niveditoi tastu sarve taddeshvasinaha vaideshikascha bahavo bhajante teno sadaram. que está escrito que o rei mesmo oferece aqueles ingredientes para Vishnu, e com a prashadam de Vishnu, o rei vai satisfazer todos aqueles peregrinos que vêm viajar pelo seu reino. King always trying his best. The king trying his best to satisfy all O rei sempre dá tudo de si para satisfazer os residentes do seu reino, os visitantes, oferecendo a eles a prashadam. Niveditois tastu sarve taddeshvasinaha vaideshikascha bahavo bhajante teno sadaram. Teno by the king. By the king. King going to offer them. Mary is going to satisfy. Okay. And also it is very important. E também é algo muito importante. Pundarikaksha devasya tasya darshana lobataha. To watch. Follow. To watch that deity, Pundarikaksha devasya tasya darshana lobataha. To take darshan of that Pundarikaksha, the deity there inside his kingdom. Que tomar o darshana, receber o darshana das deidades de olhos de lótus. Follow. Pundarikaksha Bhagavan to see that deity and to get the chance to take prasadam there and to get sadhu sangha, it is in the next line. First line I am reading actually, number 50 sloka. Então nesse verso 50, ele está falando para Narada Maharaj ir lá receber o darshan das deidades, honrar a prashadam, upabhogo sukhaptitaha sadhu sango tilabhacha sadhu sango tilabhacha sadhu sango tilabhacha nana deshat samagataha nivo santi sada tatro santo vishnu parayanaha. To get the darshan of that deity, okay? Also to get the chance to take Mahaprasadam also. Então ele diz para ele ir lá, tomar o darshana da prashadam, honrar a prashada, então estar também em boa associação, sadhu sangha, na companhia dos sadhus, dos Vaishnavas, Vishnu Parayan, Vishnu Bhakti Parayan, Vishnu Parayanaha Janaha Te Sarve
Gachanti. They are going there to get the association of Porque os Vaishnava, Vaishnavas everything vêm de very good. diferentes locais para All o those reino points deste very rei. important. Então todos esses pontos são muito importantes. After that, what happened? Depois disso que The aconteceu, Brahman speaking in front of Naraji Maharaj, o Brahmana falou para Narad Maharaj very carefully, that desascha deva viprabhyo ragya datto vibhachasa no upadrova santi tad deshe ko opi shoko athava bhayam. Desascha deva viprabhyo. In his country, those Brahman Ele Vaishnavas disse, staying there, aqueles Brahmanas Ragya Raja, que moram no Raja reino daquele distributed rei, land, like Ramchandra. o rei, ele distribui a terra para os Brahmanas, assim como Ramachandra. Ramachandra distribui a terra para os Brahmanas, Vaishnavas, ele fala, é seu, não é meu. Vocês estão me prestando serviço ao administrar essas terras, então é seu, são suas, né? Então ele está dizendo que o rei distribuiu toda a terra do seu reino para os Brahmanas, Vaishnavas. And there is, so nice place. The king is so pious. E é um local tão bom. Aquele rei, ele segue as regras do Dharma. Se a pessoa segue o Dharma, o social ou não, no fim das contas, isso não vai ter relação com Krishna Bhajana, mas nós estamos usando agora. E no reino dele, não há nenhuma lamentação, ninguém chorando, ninguém sentindo medo de nenhuma doença, de nenhuma epidemia. Não há nenhum medo. Todos estão vivendo muito pacificamente, porque aquele rei, ele é muito piedoso, e os moradores também são muito virtuosos. Preste atenção. Very good. And it is written, Akrishta pachasa bhumi rishtas tatro mahasukham ishtani phala mulani sulabhani ambarani cha. Follow. That land is so fertile. E ele diz, aqui a terra lá, ela é tão fértil pela misericórdia de Mahavishnu, que sem cultivar, se você somente jogar as sementes no chão, automaticamente grandes quantidades de grãos e frutas, flores nascem lá. Então é um local muito bom, o rei é muito piedoso. Akrishta pacha sa bhumir brishtis tatro yatha sukham. Rainfall is also normal, very good. As chuvas lá também são muito favoráveis. Istani phala mulani sulabhani ambarani cha. Follow, you see. All fruits and flowers, everything, This way, it is written, the akrishta pachasa bhumir brishtis tatro mahasukham istani phala mulani sulabhani ambarani cha. After that is written, Swadharma kritaha sarva sukhinyaha krishna tatparaha prabahastamanu
vartante Maharajan yatha sutaha. All necessary items are available there, very Então, todos os itens necessários estão disponíveis lá. Não há nenhuma carência, nenhuma escassez de nada, de nenhum grão. Qualquer coisa que você pensar, frutas, flores, não há nenhuma carência. E aqueles que vivem naquele país, aqueles que estão morando lá, também são muito piedosos, ou seja, eles seguem o Dharma. E eles também são favoráveis a Krishna Bhajana. Eles querem fazer algo para Krishna. Então, naturalmente, eles são felizes. Se não houver nenhum traço de Krishna Bhakti, então como alguém pode ser feliz? Preste atenção. A felicidade material é instável. Dhana jivana jovana rajya sukham nahi nitya manukshana nasaparam. Anytime can unstable. Essa felicidade material é extremamente instável. Então vejam, aqueles que vivem naquele país, naquele reino, são muito felizes porque eles querem sempre servir Krishna. E todos esses moradores, eles são como filhos do rei. O pai, o rei trata os moradores como seus próprios filhos. Sadharma kritaha sarva sukhinnaha Krishna tatparaha ar prabhavahastamanu vartante maharajan yatha sutaha. Follow. E aquele rei, ou seja, qual é a meta final de Sanatana Goswami Pada? É nos mostrar a humildade. Gradualmente, Sanatana Goswami pode nos provar que para alcançar a devoção pura, nós devemos ser humildes. Se não houver humildade, quanto mais a gente puder progredir, a gente vai ver Prahlada Maharaj, Shankar Bhagavan, Yudhishthira Maharaj. Gradualmente nós vamos passar por todos esses devotos e vamos ver a humildade deles. Mas nós não somos humildes. Foi feita alguma pregação, mas a gente não consegue pensar que foi Nityananda que fez. A gente pensa, eu fiz essa pregação, todos os outros são inúteis. Isso significa que a pregação não foi feita. Pregação significa distribuir Kripa, Divedoya. Ou seja, se você realmente tem Divedoya, misericórdia com os outros, por que você não age com misericórdia para consigo mesmo? Por que você não age corretamente para consigo mesmo? Naquele dia eu estava dizendo que para pregar, primeiro você precisa pregar diante de você mesmo. E se você for bem-sucedido a pregar diante de você mesmo, então você pode sair para pregar. Ou se você digerir só a metade, você recebeu uma kripa incompleta, então você vai sair para pregar, vai desenvolver alguma fama e vai se tornar um Hiranyakashipu, vai falar, quem são vocês? Eu sou o maioral, vocês são inúteis. Então, você vai fazer algo temporário, mas a devoção pura não é algo tão barato. Você não vai ser bem-sucedido dessa maneira. Então, eu já disse, que o rei cuida dos residentes do seu reino como se fossem seus próprios filhos. Preste atenção. Socha vargaha socha agarvaha. Agarvaha means no proud mood.
Agarbaha Sacha agarvaha. significa que ele não tem nenhum orgulho. Humble attitude all the time. Esse rei é sempre humilde. Sacha agarvaha sada nicha joggo sevabhir achyutam bhajamano akhilano lokano ramassa achyuto priyaha. Now the Brahmin going to declare Então aquele Brahmana estava falando, aquele Brahmana do sul da Índia, ele é muito, muito querido por Bhagavan. Ele é um devoto de Achyuta. E você está querendo me glorificar? E a especialidade daquele rei é que, embora ele seja um rei, aquele rei, ele é muito famoso, ele é uma pessoa muito boa, ele é muito humilde, mas ele nunca pensa que ele mesmo está fazendo algo. Ele pensa, Bhagavan está fazendo tudo. Ele diz também, Achyuta Priya, ou seja, ele é muito querido por Mahavishnu, Achyuta Priya, Krishna, Nirankar, não tem nenhum orgulho, sempre humilde, sem nenhum falso ego. E ele está sempre fazendo algo para Krishna, assim como Ambarish Maharaj. Sabe o caso de Ambarish Maharaj? Ambarish Maharaj, que era um rei, mas fazia todos os sevas ele mesmo. Qual seva? Ele limpa o templo. Você diria, Maharaj, mas ele é rei. Ele poderia ocupar outras pessoas para fazer isso, mas não. Ambarish Maharaj, ele mesmo limpava o templo, cantava Harikatha, ouvia Harikatha, todas as 9 práticas devocionais que Prahlada Maharaj disse. Todas as práticas do Bhakti, qualquer uma que você imaginar. Ambarish Maharaj mesmo fazia todas elas. Ele não contratava um homem para que fizesse seva para ele. Não, ele mesmo fazia. Alguém diria, esse não é o serviço de Ambarish Maharaj, mas Ambarish Maharaj falou, não, esse é o serviço que eu devo fazer. Então essa também é a humildade dele. Tente entender o que é humildade. O rei da Orissa, Raja Prataparudra, por que Mahaprabhu ficou tão feliz com ele? Você pode me dizer? Está escrito no Chaitanya Charitamrita, tente ouvir o Harikatha da fonte apropriada. Se você não quiser cometer suicídio espiritual, você deve ouvir o Harikatha da fonte apropriada. O que você gosta, o que você não gosta, isso não importa. Nós estamos falando Harikatha para a satisfação do Senhor Supremo. Nós não temos nenhum interesse pessoal. Então eu posso falar dessa maneira. Então, o rei da Orissa, Raja Prataparudra, ele estava com uma vassoura na mão, limpando a estrada. Quando o Jagannatha, o Senhor Jagannatha já estava na carruagem e os devotos estavam para puxar a carruagem. Ainda não tinha iniciado o Ratha Yatra, o festival. E até hoje é a tradição, é uma regra que o rei da Orissa vai vir e antes de todos ele vem com uma vassoura limpando a estrada pela qual o Senhor Jagannatha vai passar.
Então, o rei Prataparuda quis fazer este serviço e Mahaprabhu instantaneamente, no mesmo momento, ele ficou muito feliz. Ele disse, veja, o rei está limpando a estrada. Mahaprabhu ficou muito feliz na mesma hora. Então ele quis conceder Kripa, misericórdia para ele, no mesmo instante. Está escrito que Mahaprabhu estava vendo quando o rei Prataparudra estava limpando a estrada com uma vassoura. Mahaprabhu viu e ficou muito, muito feliz. E como resultado, o rei Prataparudra queria receber o toque dos pés de lótus de Mahaprabhu, que é algo impossível de alcançar, nem mesmo Brahmana, Shankara consegue alcançar. E o rei Prataparudra ousou querer alcançar esses pés de lótus. Mas ele foi receber a misericórdia dos devotos, Sarvabhauma Bhattacharya. Eles disseram, não, você pode ir, mas você deve tomar muito cuidado. Você deve ir, você não deve ir com a roupa de um rei. Você coloca uma roupa bem humilde, bem simples. E então, quando você chegar, você cante as glórias das Gopikas. Savanamangalam Simadatatam Bhuviginantite Bhuridayana. With this Gopi Gita you can go on reciting. Então você vai, chega recitando este Gopi Gita, e porque Mahaprabhu, depois de puxar a corda do seu Jagannatha, ele vai descansar nos jardins de Jagannatha Vallabha. E aí você vai abordá-lo nesse momento. Mahaprabhu vai estar descansando e você vai com cuidado. Posso ir? Sim. Todos os devotos abençoaram ele e falaram, sim, você vai conseguir. Vaishnaver Ashirvada, todas as bênçãos de Guru Vaishnava. Então não critique Guru Vaishnava. Se você criticar os Vaishnavas puros, o Guru Varga, você jamais poderá ser bem sucedido. Tudo que você fizer vai ser zero. Então tente glorificá-los. Pela misericórdia de Guru Vaishnava, eu posso ser bem-sucedido sempre. Então eu estou sempre pensando no meu Guru Varga, Sridhar Goswami Maharaj, Madhava Goswami Maharaj, Vana Goswami Maharaj, Goswami Maharaj, todos, o dia e noite eu estou chorando. Mas você quer criticá-los, dizendo que eles são inúteis? Sim. Eles são dedicados aos pés de lótus de Prabhupada, então é por isso que eles são inúteis. Você é útil. Muito bom. Ótimo, seu Siddhanta. Deram as suas vidas inteiras para o Prabhupada. Mas tudo bem. Agora a questão é que aquele rei recebeu essa misericórdia, essa bênção de Guru Vaishnava, então ele chegou com todo o cuidado perto de Mahaprabhu, cantando Gopi Gita do Bhagavatam e massageando a perna de Mahaprabhu com a mão macia, com muito cuidado, né? E cantando. E imediatamente, Mahaprabhu com os olhos fechados, respirando um ar puro debaixo de uma árvore, no jardim de Jagannatha Vallabha. Então Mahaprabhu, sem saber, na verdade Mahaprabhu sabe de tudo, o que é que Mahaprabhu não sabe? Mas externamente, ele, com os olhos fechados, ele abraçou o rei e falou, quem é você? Você está me dando néctar? Você vem de repente para me dar néctar? Mas eu não tenho nada para te dar, eu sou um mendigo, eu sou um sannyasi. Mas eu posso te abraçar como retribuição. Quem é você que veio aqui me dar néctar? E eu não tenho nada para retribuir,
Eu só posso te dar o meu abraço. More kichu dita nahi dinu alingam. I am going to give you embrace. Get satisfied. What to do? Mahaprabhu going to give embrace. Então Mahaprabhu abraçou ele. Então veja, é algo impossível de alcançar esse abraço de Mahaprabhu. Então, oh meu Deus, é algo impossível. E ele recebeu. Mas o que é que não é possível? Pela misericórdia de Guru Vaishnava. Tudo é possível. Pela misericórdia de Guru Vaishnava. So I am going to speak this very important point. Very important point. Então, quero falar este ponto muito importante. Eu vi na vida de Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, Bharati Goswami Maharaj, meu Guru Maharaj, de todos eles. Eles estão sempre prontos para fazer qualquer seva. Tirtha Goswami Maharaj ia limpar os utensílios. Depois que a comida foi cozinhada, ofereceram alimento para a deidade, todos comeram a prachada e ninguém apareceu para limpar os utensílios, as panelas. Então Tirtha Maharaj foi e as pessoas falaram: Maharaj, o que você está fazendo? Ele falou: olha, mas isso não é um bom serviço, um bom seva. Preste atenção. Então todos os tipos de seva. E assim as pessoas comuns também podem se inspirar. Né? Porque ele está fazendo, então eu devo fazer também. E Bhagavan também, Sri Krishna Chaitanya vai tomar a água dos pés de um Brahmana para se curar da febre, vocês podem se lembrar. Então é sempre a inclinação de Bhagavan, ele está sempre glorificando Guru Vaishnava. Mas almas condicionadas querem criticar Guru Vaishnava, eles não podem glorificá-los. Como é que você pode entender quem é um Guru, um Vaishnava puro? Como você pode saber quem é um bom pregador internacional? Certo dia, o meu Guru Padma estava falando para mim. Eu estava em Puri, meu Guru Maharaj também estava lá. E Guru Maharaj falou: ei, vá rapidamente até a Chaitanya Gaudiya Mata. Eu falei: por quê? E ele falou: é porque eu sei que hoje é o dia do aparecimento de Srila Madhava Goswami Maharaj e eu deveria ir, mas vá você. E ele falou: Maharaj, eu posso ir depois. Não, vá. Agora, ouça o Harikatha, todas as glórias de Madhava Goswami Maharaj. Eu não posso ir porque eu estou doente, deitado aqui. E também, Guru Maharaj me deu essa instrução. Você vai no templo, escute Harikatha, honre a Prashadam, você é muito afortunada. Mas algo é muito importante, não esqueça, por favor. Eu ouvi falar que a segunda parte da biografia de Srila Madhava Goswami Maharaj foi publicada. Então você deve pegar um livro desse para mim, por favor. Então veja bem, Srila Madhava Maharaj era um irmão espiritual mais jovem do que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, isso não foi só uma vez, eu posso dar muitos exemplos, não é uma vez só. Quão humilde era Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mesmo em sonhos a gente não poderia imaginar. Então ele falou: eu gostaria de ler a segunda parte da biografia de Srila Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj. E eu diria assim, se eu falar que é para o meu Guru Maharaj, eu não poderia nem pagar, não deveria nem pagar, mas falou: não, pague pelo livro, tudo. Um dia também, nós fomos para Barampur, é perto de Ekachakra, não é exatamente Ekachakra, é 18 quilômetros de Ekachakra. Eu fui lá também, e um grande sadhu lá, que se chama Bhakti Mayuka Bhavata Goswami Maharaj, que é irmão espiritual de Guru Maharaj. Guru Maharaj, ele veio para a Gaudiya Mata primeiro. E esse Maharaj, Bhagavata Goswami Maharaj, veio depois. Mesmo assim, Guru Maharaj foi lá tomar o darshana dele.
É perto de Balpur, a mata Maharaj dele. going there taking trouble, went to take the darshan of Então, Srila Guru Maharaj quis ir lá somehow. para receber o darshan do seu irmão espiritual, Bhakti Mayuk Bhakti Kusum Maharaj. Situation was that he was very sick. Mas de alguma maneira, For some reason I don't like to discuss. He couldn't take darshan of Maharaj estava muito doente, por algum motivo eu não quero contar tudo em detalhes, mas ele não conseguiu ver why he is a Grihastha disciple of Srila Bhakti Mayuk Bhakti Kusum Maharaj. Então, havia um devoto ali, que era um Grihastha, um chefe de família chamado Gauranga. with Chaitanya Gaudiya Math. Nós fomos lá com Chaitanya Gaudiya Math. E Gauranga Gauranga Prabhu, speaking to me, discípulo de Srila Madhava Goswami Maharaj, falou para mim. Ele falou, o seu preaching party was there in Bolpur. Guru Maharaj I went to take darshan of veio aqui para Balpur take darshan of his godbrother. para ver o seu irmão espiritual, Bhakti Mayuk Bhakti Goswami Maharaj, Special reason, mas darshan was not possible. por alguma razão não foi possível ter o darshan. Então Maharaj voltou e Gauranga falou, Crying like a child. Gauranga, esse devoto falou, ele estava chorando como uma criança, chorando. Babu was very afraid of the fact. Ele estava muito apavorado e a gente falou, Maharaj, o que aconteceu com você? Maharaj, what happens? Why you are crying? Por que você está chorando como uma criança? You are crying. A gente não consegue tolerar isso. Então Gauranga, chorando, ele disse, é porque hoje eu não pude ver os Vaishnavas, os pés de lótus Vaishnavas, minha vida é inútil. Minha vida é inútil, porque eu não pude receber o darshana de os Vaishnavas. Eu fui até lá, mas não pude ter o darshana deles. A minha vida é inútil, eu não vou poder beber água, eu não posso tomar prachada. E eu fiquei impressionado ao ouvir isso. Naquela época, foi muito tempo atrás, eu não tinha nem recebido Diksha do meu Guru Maharaj ainda, bastante tempo atrás. Então eu fiquei impressionado ao ouvir isso. Essa humildade transcendental dele. Então tem muitos casos assim. Certo dia, com todo o grupo de pregação, eu estou querendo falar sobre este mesmo ponto que Sanatana Goswami está dizendo. Eu não estou desviando da nossa discussão, tente entender. Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj, um grande devoto, um grande associado eterno de Prabhupada, ele estava manifestando uma lila de doença e Guru Maharaj tinha saído para viajar com um grupo de pregação, com a Chaitanya Gaudiya Math. E aí o responsável, o presidente da mata de Mayapur, Narayana Maharaj, o nome dele, ele me contou que eles saíram para pregar e no final pegaram um carro para voltar para Mayapur. Mas ele falou, então o seu Guru Maharaj começou a lamentar. Narayana Maharaj disse, veja, o seu Gurudeva estava repetidamente nos pedindo para deixar ele na Gauranga Setu. É uma ponte para que ele pudesse ir para Chaitanya Sarasvati Mata rapidamente. Gauranga Setu é uma ponte que atravessa o Ganges e Maharaj estava pedindo repetidamente para deixar ele ali. E ele queria convencê-lo, Maharaj, você está vindo de uma viagem longa, você deve descansar. E Srila Bhakti Pramod Prabhu Goswami Maharaj disse, não, meu coração está chorando, meu coração está chorando. Eu acho que Sridhar Goswami Maharaj pode nos abandonar, por favor, você me deixa aqui. Ele insistiu. Então ele foi com todas as suas bagagens para Chaitanya Sarasvati Mata e lá ele percebeu, ele viu que realmente Sridhar Goswami Maharaj estava muito doente. Então, Guru Maharaj foi para o Bhajan Kutir de Sridhar Goswami Maharaj. Sridhar Goswami Maharaj estava muito doente na cama e ele não podia prestar reverência para o meu Guru Maharaj. Meu Guru Maharaj prestou reverências para ele e chorando como uma criança. Você vai embora, você vai nos deixar. Como nós podemos viver? Por favor, não vá embora, não nos deixe. E Guru Maharaj decidiu ficar lá até
enquanto, né, Srila Goswami Maharaj estivesse doente. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Isso é o que significa ser um irmão espiritual. Este é o idealismo de um irmão espiritual. Esse é exatamente o idealismo de um irmão espiritual. Meu Guru Maharaj, ele veio muito antes de Sridhar Goswami Maharaj. Mesmo assim, essa questão de quem veio antes ou depois, não importa, todos são associados eternos de Prabhupada. Então eu não posso falar dessa maneira que Sridhar Goswami Maharaj veio depois, Madhava Goswami Maharaj veio depois, eu nunca quero falar algo assim. Eu sempre respeito todos eles. Eu estou sempre tentando obter a misericórdia deles. Então, este é o idealismo de um guru, de um irmão espiritual. É pular no fogo pelo seu irmão espiritual. Eu posso contar várias histórias sobre Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj para que vocês possam acreditar em mim. Eu não sei quando vocês poderão acreditar em mim. Quando vocês poderão acreditar em mim 100%. Então eu vi na prática Satya Govinda Maharaj, que é um discípulo de Prabhupada, na época era um brahmachari, e estava ajudando no serviço de publicação, vários outros serviços. E depois que Prabhupada partiu, ele ficou um tempo no Yoga Pita, um tempo na Chaitanya Mata. E quando o meu Guru Maharaj tinha praticamente 96 anos, em média, na época, Satya Govinda Maharaj morava no Yoga Pita Mandir. E eu também pude servi-lo, ele gostava muito de mim. Eu me sinto muito afortunado por poder servir um Vaishnava tão elevado. Ele não conseguia falar Harikatha, mas ele é um grande Vaishnava. Esse fato dele não conseguir falar Harikatha é um tipo de lila. Né? Surgia a oportunidade, ele falava, não, fale você. Eu falava, não, Maharaj, você está aqui. Fale você. Tem vários incidentes, mas certa vez ele chegou na nossa mata às 5 horas da manhã, prestando reverências para o meu Guru Maharaj. Então ele chegou às 5 horas da manhã e meu Guru Maharaj ficou impressionado. Oh, meu irmão espiritual, por que você vem tão cedo aqui? Né? Você já é idoso, você deveria vir mais tarde, não? E ele falou, Maharaj, Satya Govinda Goswami Maharaj falando com medo para Maharaj. Ou seja, eu tive a oportunidade de ouvir várias coisas dele. Então, dessa vez, ele falando para Guru Maharaj, Maharaj, hoje Radharani veio no meu sonho e falou brava comigo. Ei, por que você não recebe sannyas? Puri Maharaj está lá, receba sannyas dele. Então eu fiquei com muito medo. Radharani veio e me castigou. Ei, por que você não recebe sannyas? Puri Maharaj está lá, você deve receber sannyas. Então por isso eu vim, Maharaj. Você pode me dar sannyas ou não? Então Guru Maharaj começou a rir. Oh, o que você está dizendo, meu Guru, meu irmão espiritual? Claro que eu posso te dar iniciação. Tudo bem, venha. Então, Guru Maharaj deu sannyas para ele. E muitas vezes eu ouvi várias coisas secretas dele. Um dia ele disse, esse Satya Govinda Maharaj, contando o sentimento direto dele, ele me falou, meu filho, um dia eu estava cantando o Santo Nome no Yoga Pita Shri Mandir, eu estava cantando Harinam, então eu ouvi aqueles sinos de tornozelo de Gauranga Mahaprabhu. Eu ouvi o som dos sinos de tornozelo de Gauranga Mahaprabhu. Realmente, sim. Oh, é um som muito doce, muito belo. Eu não consigo nem descrever, meu filho. Então, dessa maneira, grandes devotos, Nayanananda Das Babaji Maharaj, Shanta Goswami Maharaj, Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, Bharati Goswami Maharaj, todos estão me abençoando. Então, eu não tenho nada. Tudo é a propriedade deles. Dessa maneira, eu estava falando sobre humildade. É por isso que eu
quis explicar quão humildes são Guru Vaishnavas. Eu nunca vi toda a vida de meu Guru Maharaj, ele nunca criticou ninguém. Ou seja, quem era um irmão espiritual mais jovem ou mais velho, nunca criticou ninguém, nem mesmo discípulos. Nunca criticou ninguém. Nunca criticou. Nunca falou nada, eles eram sempre humildes. Aqueles que viram os pés de lótus de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj podem descrever para nós quão humilde. Eu nunca vi na minha vida algo tão humilde. Então, Guru Maharaj queria me ensinar que a humildade é o fator mais importante. Guru Maharaj costumava dizer, aqueles que são muito humildes, eles se veem como pessoas muito desamparadas. Então, Bhagavan vai conceder misericórdia para eles. Mas aqueles que estão orgulhosos, eu fiz muita coisa, eu sou um grande pregador. Para tais pessoas, a Kripa não vai vir. Então, humildade é a coisa mais importante para receber Kripa. Quanto nome, fama você tem, não é importante. Então, eu estava falando sobre este ponto. Cha agarvaha sada nicha joggo sevabhirachyutam bhajamano akhilano lokano ramaya swachyuta priyaha. That king is great king, but E still aquele rei é um grande rei, mesmo assim, ele está sempre fazendo seva com muita humildade, ou seja, limpando. Eu também costumava limpar o local da prachada, limpar banheiros, servir prachada. Preste atenção. Então, nós estamos habituados a ver toda a conduta de Bharata Goswami Maharaj, Shida Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shanta Goswami Maharaj. Nós vimos a conduta deles. Então, dessa maneira, este rei, por esse serviço humilde, está dando plena satisfação para o Senhor Supremo, Achyuta. Achyuta Priya Raja, there is no false ego inside. Então, este rei não tinha nenhum falso ego, está sempre prestando serviço, como fazendo esses serviços pequenos, aparentemente pequenos, para Krishna. Nós achamos que Archana significa oferecer flor para Krishna, mas Rantideva não estava oferecendo flores para Krishna. Rantideva estava servindo aqueles homens pobres com o sentimento de que dentro deles mora Bhagavan. Então, estou servindo Bhagavan por meio deles. Então, Rantideva estava servindo aquelas pessoas pobres com o humor de que ele estava servindo Bhagavan por meio deles. O humor dele é, olha, se eu estou servindo os homens pobres, eu estou servindo Krishna. Ele queria conectar tudo com Krishna. Mas Bharati Maharaj teve que vir depois na forma de Jadabharata. Ele era um grande devoto. O bhajana dele era Jnana Mishra Bhakti. Bhakti misturado com Jnana. Enquanto Rantideva praticava Karma Mishra Bhakti. Bhakti misturado com Karma. Tente entender, muitas vezes antes eu expliquei isso. No Rai Ramananda Samvada é explicado isso, né? Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti. Então, o procedimento de Bhakti de Bharata Maharaj era muito melhor do que o Karma Mishra Bhakti. Mesmo assim, Bharata Maharaj não foi bem sucedido e Rantideva foi bem sucedido. Por quê? Bharata Maharaj não foi bem sucedido porque ele quis servir aquele veado
e esqueceu o seu próprio Brajna. Why there was bondage for? Então, por que Why there was bondage for? que Bharataji Maharaj ficou preso à ilusão? It was not proper on his part to serve the Porque deer, não era apropriado por parte dele de servir aquele bebê full heart. veado. His attention was diverted Né? to Toda a atenção dele foi desviada para o veado, aquele bebê, e ele esqueceu os pés de lótus do Senhor Supremo. Se ele pudesse conectar, se ele pudesse estabelecer um relacionamento, He was successful to deliver the baby from the water. It is né? not bad. Enfim, ele conseguiu salvar aquele bebê. Isso não é ruim. Bharataji Maharaj was successful Bharataji Maharaj, ele foi bem sucedido from the em salvar that was not bad. aquele bebê veado do rio, da corrente do rio. Isso não é ruim. Eh? Mas depois What he was disso, doing, it was not good. o que ele fez que não foi bom. It was one kind of trap. Foi um tipo de armadilha de Maya. Porque ele começou a dar toda a atenção para aquele bebê, toda a atenção, toda a afeição. Se ele pudesse pegar aquele bebê de veado e ir para a floresta e deixar este bebê entre os outros veados, ele poderia fazer isso. Ou seja, deixar ele com os outros veados. Mas ele estava tentando cuidar do veado como se fosse pai e mãe. Isso se tornou um cativeiro para ele. Ele se desviou totalmente do seu bhajana. A sua atenção foi roubada, foi desviada dos pés de lótus de Bhagavan. Isso foi um grande problema. Então, ele foi obrigado a nascer como um veado. Está escrito esse sloka no Gita, que qualquer que seja o seu pensamento quando você morrer, você vai obter um corpo daquela natureza. Então, Bharata Maharaj nasceu como um veado. E ele falou, olha, eu era Bharata Maharaj, agora eu nasci como um veado. Oh, meu Deus! Então, nessa vida, ele foi abandonar o corpo num rio muito puro, muito auspicioso, lamentando e pensando em Bhagavan. E depois disso ele nasceu como Jada Bharata. Então, ele decidiu não falar mais com ninguém. Ele queria fazer as pessoas pensarem que ele era surdo, mudo. Ele pensou, eu desperdicei a minha vida, eu perdi a minha vida, então eu não posso mais perder essa chance de novo. Então, Bharataji Maharaj não conseguiu estabelecer uma conexão do serviço àquele veado com o serviço ao Senhor Supremo. Mas Rantideva conseguiu. Qualquer pessoa que vinha até ele sempre pensava, eu estou servindo o Senhor Supremo. O Senhor Supremo está dentro do coração de todos, na forma de Paramatma. Então ele foi bem sucedido em Karma Mishra Bhakti. Então esse foi o fator principal que fez ele ser bem sucedido. Então, agora aqui está escrito que o rei do sul da Índia está servindo Bhagavan com muita humildade, até esses serviços baixos, simples. Que está escrito? Tente ouvir. Dashagre Bibidhoir Nama Gatha Kirtanai Swayam Nitvana Divyani Gitani Gayan Baddani Badayan. He himself, going to sing. E ele mesmo, aquele rei, cantava as glórias de Bhagavan, dançava e falava: Hey Janardhan, Hey Rishikesh, Hey Madhusudan, Tashagre Bibidhoir Nama Gatha Sankirtanai Swayam. Então, fazendo Sankirtana, dançando constantemente,
dançando e tocando cártalo. Bharja sutoi pautrair bhritvam apatto purohitoi annaischa sajjanai swakam prabhum tvam tosayam sada. Together with wife, brother, Junto com sua esposa, seus filhos, seus amigos, os brahmanas, sacerdotes, todos eles, os netos, todos juntos, cantando, tocando instrumentos musicais, dançando. Bharya sutoi pautrair bhritvam apatto purohitoi annaischa sajjanai swakam prabhum tvam tosayat sada. He used to give full E satisfaction. dessa maneira, ele dava plena satisfação para o Senhor Supremo. Ele queria satisfazer o Senhor Supremo, de coração, né? Não havia nenhuma artificialidade nas ações dele. Te tasso gunabrataha krishna vartvanuvartinaha sankyatum koti kathante gayante kotiva maya. How much I can speak? How I can Então, speak? o Brahmana está dizendo, o quanto é que eu posso falar, o quanto é que eu sei, o quanto eu posso cantar as glórias dele. Tete tasso gunabrataha krishna bhaktyanuvartinaha his Krishna bhakti, his swaying Krishna bhakti, this kind of, I cannot explain. Então, o Brahmana está dizendo, eu não consigo nem explicar, eu nem consigo entender a profundidade do Krishna Bhakti desse rei. Te tasyo gunabrataha Krishna bhakti anuvartinaha sankhatum koti kathante gayante kotiva maya. How much I know, so that I can sing. Eu só posso falar até onde eu sei, mas a minha compreensão é limitada. Posso falar algo, mas você deve ir lá e ver se eu estou falando verdade ou não. Vá você mesmo. E aí você mesmo vai poder checar. Mas você quer me glorificar? Não é apropriado. Você não deveria me glorificar. Se você for até lá e ver o que aquele rei está fazendo, então você vai entender. Né? Porque eu não fiz nada, eu sou um brahmana pobre, eu não tenho nenhuma riqueza. Que tipo de doação eu posso dar? Que tipo de prachada eu posso dar? Eu não fiz nada. Preste atenção no que eu estou dizendo. Krishna is Krishna Bhakti Anuvartini. Krishna Bhaktir Anuvarti. Try to understand. Sanatana Goswami not going to Tente entender. speak that Krishna, he is a great Krishna Bhakta. But speaking Sanatana Goswami Bhakti Anuvartini. não está In the dizendo way of Krishna Bhakti. Krishna que ele é um Bhakti grande Anuvarti. Krishna Bhakta, Follow. Krishna Bhakti Anukul. mas está dizendo que ele segue um procedimento de Anukul, ou seja, um procedimento muito favorável à devoção. Bhakti Anukula Matro Karjaro Sikar, Bhakti Pratikula Kaj Barjodinka. Sanatana, actually our Bhakti Thakur, follow. Então, o nosso Bhakti Thakur diz, Bhakti Anukula Matro Karjara Swikar, ou seja, fazer sempre atividades favoráveis a Bhakti e não fazer nada que seja desfavorável a Bhakti. Então veja, agora vocês podem entender quão humildes são Guru Vaishnava. Até mesmo aqueles que desenvolvem um semblante, uma sombra de Krishna Bhakti. Quão humildes eles são, vocês ficariam surpresos, vocês não têm ideia do que é. Você não sabe como é o coração de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, porque ninguém está glorificando estes Gurus Vaishnavas. Por quanto tempo? Por todo o mundo, o nome de todo o nosso Guru Varga não está sendo cantado porque o nome deles foi mantido escondido, não foi pregado de propósito.
Então veja, Parikshit Maharaj, né? Vocês devem se lembrar, não perca a conexão com a história, tente entender. Parikshit Maharaj, ele está falando este Brihad Bhagavatamrita para sua mãe Uttara, e enquanto isso, nessa descrição, estes tópicos aparecem. Preste atenção no que eu estou dizendo. E Janamejai está ouvindo. Tente entender. Se você perder a conexão com a história, você não vai entender. Parikshit Maharaj estava falando para sua mãe Uttara. E essas narrações de Jaimini Rishi falando para Janamejai, contando para ele as coisas que aconteceram. Então, na verdade, o Brihad Bhagavatamrita foi falado por Parikshit Maharaj, e dentro ele contando que Jaimini Rishi estava contando para Janamejai. Tato nipabaram drashtum taddeshe narada brajan deva pujots sabha shaktyas tatro tatrikshata prajaha. Tato nipabara, hey great king, Parikshit Uvacha tato nipabara drashtum. Sorry, you try to understand this point. Então, tente entender este ponto. Parikshit Maharaj, o grande rei, diz: Parikshit Maharaj está usando o título, um título para se referir ao grande rei do sul da Índia. Então ele está contando que, depois de ouvir toda a explicação daquele Brahmana, que sugeriu que Narada fosse ao sul da Índia para ver o rei, Narada quis ir imediatamente para o sul da Índia, porque Narada pode voar, ele costuma voar por todo o universo, sempre tocando a sua vina, o seu instrumento musical. O nosso Bhaktivinoda Thakur escreveu um Kirtana muito belo. Narad Muni Bajaye Bina Radhika Ramana Name. Very nice Kirtan. Kirtana belíssimo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então Narad Maharaj, tocando seu instrumento, foi até lá para ver o rei do sul da Índia. Deva pujat sabha shaktas tatro tatrikkata vajaha. E depois de entrar no reino, Deva pujat sabha pujat sabha shaktas tatro tatrikkata vajaha. There is watching rightly. Okay. All the countrymen, they are busy with. Ele viu que realmente todos os residentes daquele reino estavam ali adorando a Deus, estavam arranjando festivais para Krishna. Ou seja, eles têm muita atração pelo serviço devocional. Narad Maharaj estava vendo, falou: olha, realmente. E Narad Maharaj começou a ver, né? Todos os homens, a população local, estavam ocupados em diferentes tipos de serviço, puja, utsava. Depois disso, eu posso explicar amanhã sobre qual é o significado interno. Né? Ou seja, o que o nosso Sanatana Goswami quis estabelecer aqui. Mas, antes de entender, vocês devem entender o verso que eu comecei, que é também de um rei do sul da Índia muito, muito humilde,
que eu não poderia nem explicar. Kulasekhar, Kula Shekhar é um rei muito humilde, um grande devoto. Ele chora e diz para Bhagavan que é o sucesso da minha vida, Bhagavan. Ó Deus, a minha vida será bem-sucedida. E é a minha oração aos seus pés de lótus que eu quero me tornar um servo do servo de um servo de um servo de um servo. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Madjanmana phalamidam madhukaitavari madparthaniya madanograhaeva tat vritta vitto paricharaka vitta vitto vrittasya vitto iti mang smaro lokunato. Preste atenção, vocês têm que aplicar isso na sua vida. Madjanmana phalamidam madhukaitavari. It is the ultimate result I can think. Good result. Esse é o sucesso da minha vida. Esta é a minha oração aos pés de lótus, a única oração, para que eu possa me tornar o servo do servo do servo do servo do servo de Guru Vaishnava. Mas eu quero me tornar o servo de... Quer dizer, se eu quiser me tornar um mestre de Guru Vaishnava, isso só mostra quão desafortunado eu sou. Tat vritta vitto paricharika vitta vitto vittasya vitto iti mang smaro lokunatha. Pancha kalpadurvasya ke pasindhi bhavisya patitanam pavane bhavishna bhyo namo.